Olá, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira live. Estão todos escutando bem? Digam aí se estão escutando bem. Boa tarde. Esperar o professor Gilson acessar a sala. Como estão aí nesta segunda-feira, após aí a nova decisão do ministro Lewandowski? Alguma novidade para vocês aí? Mudou alguma coisa? Vamos aguardar o professor Gilson. Digam aí se todos estão escutando bem. Tudo certo com a imagem. Ok. Show. Vamos aguardar o professor Gilson. Mudou? Eliette, será que mudou? Mudou, né? Um pouquinho, mas mudou. Só um minutinho que nós já vamos começar. Enquanto isso, vocês podem enviar as perguntas de vocês. O professor Gilson, ele é conhecido aí como o pai da CLT, como CLT ambulante. Então, vocês podem mandar as perguntas que ele vai tirar aí todas as dúvidas. Vamos sugar tudo que pudermos dele. Não, nova MP não. Não, Inês, não temos uma nova MP. O que que tá dando aqui? Instagram. Só um pouquinho. Tem o Gilson. Só um pouquinho que o professor Gilson está entrando. Digam aí de onde vocês são. Coloquem aí pra gente entender um pouquinho as pessoas que estão na sala. Santa Maria. Jari Barreto, JBB Consultoria. Boa tarde, querida. Porto Alegre, Montenegro. Elmo. Cadê o Gilson, gente? Vamos aguardar o Gilson aí.
Fizemos um teste com ele. Mara, boa tarde, Mara, querida. Bom, o Gilson entrou. Deixa eu achar ele aqui. Doutor Gilson. Só um minutinho. Professor é meio cegueta. Deixa eu ver, Gilson. Ok. Para vocês, uma caixinha de perguntas, uma caixinha com ponto de interrogação ao lado dos comentários, por favor. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos. Deixa eu só Ansiosos? arrumar aqui. Estão me visualizando bem? Sim. Aí. Posicionei com uma Show, iluminação pessoal. diferente. Show. Digam aí se está aparecendo para vocês uma caixinha com um ponto de interrogação ao lado dos comentários, por favor. Para mim ou para os nossos convidados? Para os nossos convidados. Ok. Sim, então, eu gostaria que vocês deixassem as perguntas de vocês nesta caixinha com um ponto de interrogação. Para aqueles que aparecem esse recurso, deixem as perguntas ali. Para quem não aparece, deixa no comentário e a gente vai tentar pegar todas as perguntas possíveis. Aí, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, né, dar as boas-vindas aí ao nosso querido mestre, professor Gilson, que gentilmente atendeu aí o nosso pedido, né, para falarmos sobre essas atualidades, né, da área trabalhista. Gratidão pelo convite, né, por ter aceito o convite, né? E a palavra é tua, Gilson. A palavra é tua. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Para mim, estar falando sobre legislação sempre é uma grande oportunidade. Eu acho que todos que me conhecem sabem o tanto que eu gosto, o tanto que eu sou comprometido com a legislação, com a informação correta, né? Nós passamos aí por um período que a internet, ela trouxe muita coisa boa, sabe? Porém, dentro da área de legislação, eu percebi que tinha principalmente na época do e-social, começou a aparecer muitos especialistas em direito do trabalho, especialistas em manual de e-social, entendeu? E aí ficou meio prostituído essa forma de buscar informação, sabe? E aí eu só acho muito sério, eu acompanho as informações, eu vejo que os grupos publicam, eu não respondo, mas eu vejo quais são as dificuldades, sabe? E aí eu percebo também que muitos mentores dos grupos estão assim, falta bagagem para esse tipo de situação. Então, que bom. Eu acho que sempre quando a gente tem a oportunidade, ou sempre que eu tenho convite de falar de legislação da forma exatamente como a lei, como exige falar do direito, sabe? Eu sou um romântico do direito. Eu acho que para poder falar do direito, nós temos que conhecer regras de hermenêutica, temos que conhecer os princípios do direito do trabalho, né? Você que me conhece sabe bem, eu estou estudando fora para aprender direito internacional. Aí a gente chega aqui no Brasil, a gente vê pessoas falando de assuntos de uma forma meio despreparada, sabe? E aí eu acho que não é o correto, né? Então, que bom que as pessoas estão vindo buscar informação com a gente, estão vindo, e toda vez que me convidar, você pode ter certeza que eu estou aqui. Eu tenho vergonha de dizer o tanto que eu estudo, exatamente para passar essa segurança que eu acho que o nosso público merece. Beleza. Antes de dar a palavra ao professor Gilson, ele vai fazer uma breve introdução sobre
furacão que nós estamos passando, né, Gilson? É um Verdade, furacão, né? verdade, verdade. Porque é o que você disse essa semana, né? Se dormir, já perdeu alguma coisa, né? É, verdade. É, Então, pessoal, pode falar. a gente percebe nessa minha carreira toda aí de 30 anos que eu comemorei ontem, anteontem, inclusive, né? Foi a data que eu entrei na IOB e comecei a trabalhar com a legislação trabalhista como consultor e redator da IOB. Eu passei por muitas mudanças, reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, né? Plano, gatilho econômico, sabe? De abono, do plano Collor, da de 88, teve um gatilho um bam muito grande dentro da legislação, mas nada que se comparasse a esse festival de atos do governo, de medida provisória, sabe? Mas eu vi isso com bons olhos, sabe? Eu acho que tudo é coisa de Deus, tudo veio uma coisa assim na hora certa, sabe? Veio a quarentena, as pessoas estão conseguindo estudar. Teve gente que não sabia o que era CAD único, tinha gente que não sabia o que era uma família sustentada por uma pessoa só, entendeu? Monofamiliar, sabe? E eu acho que essas Uhum. medidas, quando falam em assistência do governo, ela trouxe alguns conceitos, né, bacana. E as pessoas estão tendo um tempinho para poder estudar isso, embora o departamento pessoal nunca Sim. para e não tem esse tempo. Mas o governo, né, tudo isso que está acontecendo, todo mundo sabe, né, é em função dessa pandemia do vírus. Aí o governo não dá simplesmente para deixar as pessoas na rua, ok? E contraindo o vírus e espalhando o vírus. Aí o governo fez o quê? Não Uhum. fica dentro de casa. Só que se fica dentro de casa, como é que vai mover a economia? Como é que nós vamos trabalhar? Então, o primeiro ato que o Sim. governo soltou foi explicando o que era a quarentena, o que era o resguardo, dando os princípios gerais. Depois, ele soltou um outro ato explicando como que esse período que o empregado ia ficar de quarentena poderia ser administrado dentro do departamento pessoal. Então, se falou em férias individuais, antecipação de férias, falou-se também em férias coletivas, em banco de horas, falou-se também na troca de feriados, sabe? Excluindo, ou com exceção do feriado religioso, que não é justo trocar se a minha religião pede que eu comemore naquela data. Então, com exceção do feriado religioso, os demais feriados poderiam ser compensados com os dias de folga. Porém, o governo precisou estender. Isso não era uma coisa de 2 semanas, de 3 semanas. O período de quarentena, ele se estendeu. Então, foi preciso falar-se em suspender o contrato de trabalho, em reduzir a jornada de trabalho, falar-se em home office, em teletrabalho. Só que quando você fala em reduzir jornada de trabalho e falar em reduzir e suspender o salário, a gente mexe com duas coisas. E o salário? Eu vou parar de trabalhar? Vou. Mas e aí? Quem vai me pagar? Vai reduzir minha jornada? Vai. E quem é que vai me pagar? Né? E ainda que reduza, também teve um outro ato do governo dizendo, ok, vai reduzir, eu vou dar um jeito para o empregado, eu vou pagar um auxílio, um abono. Mas e o patrão? Como é que ele vai ter dinheiro para bancar a folha de abril, de maio? Então, foi esse conjunto de regras que foram sendo publicados diariamente, de uma forma muito rápida, porque nós precisamos ser rápidos. Né? A comida, a geladeira, a necessidade do patrão e do empregado, ela não pode esperar. Então, a primeira medida foi esse esclarecimento da quarentena. O segundo momento foi em relação a férias, repouso, coletivas, banco de horas. Aí chegou-se na medida provisória número 973, que vocês já devem estar acompanhando. Eu já devo ter feito mais de 50 lives, porque só na minha empresa foram umas 20. E daí, a convite do CRC, da mesma forma que o Tiago me convidou, né? A assessoria Verbo, né? Eu também recebi convites e aceitei de outras empresas para falar a respeito disso. Então, é importante que vocês tenham em mente o quê? Que o governo, ele deu 2 caminhos, né? Para o empregado, né? Aí, a empresa vai, para socorrer o empregado, ela deu 2 caminhos. Ou o patrão opta pela suspensão do contrato,
ou ele opta pela redução da jornada. Esse é o ponto principal da medida provisória 936. Aqueles que optarem pela suspensão não vai ter trabalho. Daí as pessoas já me perguntam, tá, mas e esse período que não vai ter trabalho? Gente, tem que lembrar que é um contrato, está suspenso. E vocês têm que entender, por isso que eu cobro, a diferença de empregado e funcionário, de rescisão e extinção, de suspensão e interrupção. Na interrupção, o período de afastamento conta como tempo de serviço. Já na suspensão, ele não conta. Então, se vocês me perguntarem daqui a pouco, professor, esse período de 60 dias que o contrato fica suspenso, ele vai contar para aves de férias? Qualquer um que conhece o direito do trabalho sabe que não. Não é motivo para se perguntar em grupo para supostos especialistas. Eles vão dizer que isso sim, que isso não, que depende. Não conta. Tanto é que o governo já está esboçado uma forma de estender esse benefício, dividindo por 12 vezes 2, para pagar em dezembro, para complementar o 10º. Por quê? Porque esse período não conta, porque é suspensão do contrato. Quer ver eu dar um exemplo bacana para vocês? Vocês lembram daquele aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? Que quanto mais tempo o empregado tem na empresa, o aviso prévio dele muda para 30, 33, 36, 39, ok? Pensa comigo, galera. Vamos imaginar uma pessoa que tem um contrato de trabalho por 5 anos. Foi registrado 5 anos. E desses 5, ele trabalhou 3 e ficou afastado 2. Daí vocês me perguntam nos cursos, né? Doutor Gilson, na hora de eu calcular o aviso prévio, eu vou me basear por 5, que são o tempo de registro, ou por 3 que ele trabalhou? É aí que entra o grande conhecimento que falta sobre suspensão e interrupção. Se o contrato ficou interrompido, vai contar por 5. Por quê? Porque o tempo de serviço é computado a interrupção. Agora, se o contrato foi suspenso, não. Aí vocês pensam, tá, se esses 2 anos ele ficou afastado porque foi preso. Quando o empregado é preso, o contrato é suspenso, não conta. Se o empregado ficou afastado por doença, é suspenso, não conta. Se o empregado ficou afastado por acidente de trabalho, conta, aí é por 5 e não 3. Então, isso, para saber, eu vejo pelas perguntas que me fazem, entendeu? Ah, essa verba integra o salário? Integrar é uma coisa, incorporar é outra. Ah, doutor Gilson, eu estou rescindindo o contrato de experiência. Pago a multa do fundo? Paga. Porque não paga no caso de extinção do contrato. É diferente rescisão e extinção. Por que quando a gente contrata uma gestante, pouca gente fala besteira, fala correto? Se você contrata uma gestante e faz um contrato por prazo determinado, no final da experiência, pode tirar sim. Sabe por quê? Porque a súmula, a estabilidade é contra a rescisão, não é contra a extinção do contrato. Imagine só a súmula que existia e que foi cancelada pela reforma trabalhista, pelo artigo 8º da CLT. Imagine se eu contratasse uma gestante e eu não pudesse demitir no final da experiência. Ninguém contrataria mais uma mulher. Eu contrato uma mulher para trabalhar só na Páscoa. O coelho foi embora, ela tem que ir junto. Eu não tenho espaço para ela. Eu não tenho trabalho. Mas vocês vão perguntar para supostos conhecedores, eles vão dizer, ai, tem uma súmula do TST. Primeiro, que mesmo na vigência da súmula, o Supremo já tinha se posicionado que o TST se equivocou no termo rescisão e extinção. E segundo, para aqueles que ainda acham que se no final da experiência não pode tirar a gestante, aquela mulher que ele precisava, que está precisando da proteção, ela seria desprotegida. Porque se o patrão fala assim, bom, se eu contratar uma mulher por prazo determinado, acabando o contrato eu não posso tirar, eu não contrato. Eu vou contratar só homem. Então, isso é visão periférica. Isso é conhecer normas da OIT. Isso não é trabalhar 20 anos em departamento pessoal e querer dar palestra, e querer fazer live, ou responder nos grupos. Isso aí é muita responsabilidade, entendeu? Então, eu espero que vocês encontrem essa responsabilidade na gente, em mim, no Thiago. Por quê? Porque, na boa, nós somos merecedores de confiança, porque nós somos formadores de opinião e, principalmente, conhecedores.
Então, quando o governo nos deu a suspensão, não conta para férias, não conta para o 13º. Agora, se for para extinção, para redução da jornada, o contrato não foi suspenso. Daí esse período vai contar, entendeu? Então, para suspensão, o patrão não paga salário. Não gera obrigação do fundo de garantia, não gera. Porque todo mundo que sabe o conceito de suspensão, ele não vai fazer pergunta. Durante esse período tem previdência? Tem. 20% de nada é quanto? Vai pegar o nada que ele ganha e joga na tabelinha para ver se dá 8, 7,5, 9, 11, 14. Dá quanto? Então, são perguntas que a gente bate assim e volta, fala, meu Deus, falta visão periférica, falta estudo, ok? Já na interrupção, aí tem, por exemplo, quando o empregado se afasta por salário maternidade, existe a contribuição. Por quê? Porque o contrato não está suspenso, ele está interrompido. Então, esse período de suspensão não vai ter trabalho, não gera obrigação. E quem paga? O patrão vai pagar salário? Não dá para falar salário e suspensão. São termos que se confrontam. O empregado vai receber um auxílio do governo. 100% do auxílio do que ele recebe virá do governo. Agora tem que perceber que não é 100% do salário dele. É 100% do valor que ele receberia de seguro-desemprego. A base é o seguro-desemprego. Entenderam? Por isso que eu não consigo entender por que alguém me pergunta e fala assim, mas ele tem insalubridade e periculosidade. Vai incidir? Gente, no seguro-desemprego não entra. Qual é a dificuldade? O cara é comissionista, entra. Para o seguro-desemprego não entra. Então, qual é a dificuldade? Doutor, o empregado entrou no meio do mês. Eu vou informar o salário proporcional ou integral? Meninos, para o seguro-desemprego, se vocês mandam embora no dia 20, vocês não vão informar o salário cheio? Pois então, não adianta querer aprender o auxílio do governo se não souber o que é a suspensão, como que se calcula o seguro-desemprego. Daí vocês vão ficar perdidos e fazendo pergunta em grupo. E grupo é terra de ninguém. Vocês entram pior do que saiu. Porque ninguém que se preze, que vende informação, não vai ficar no grupo dando informação em grupo. Eles têm mais o que fazer. Isso aí, sei lá, eu acho meio complicado. Agora, quando o caminho, só para passar a palavra para o Tiago, quando o caminho for redução, daí o patrão vai pagar uma parte que é pelo período trabalhado, ok? E o governo vai pagar o quê? Sobre o valor do seguro-desemprego, ele vai pagar a parte restante. Então, se o patrão reduziu a jornada em 25%, o patrão vai pagar 75% e o governo vai pagar 25% do seguro-desemprego. Se reduziu a jornada em 50%, o patrão paga 50% do salário e o governo paga 50% do seguro-desemprego. E se for o contrário, o patrão reduziu em 70%, o governo paga os 25%. Ou, se o patrão reduzir em 70%, o patrão paga 25% e o governo paga os 70% do seguro-desemprego. Eu posso dar um exemplo, Tiago? Pode sim. Acompanhe aqui comigo, meninos. Imagine uma pessoa, presta atenção nisso, ó. É prática isso. Ó, eu tenho um empregado que ganha um salário de R$ 1.500. Beleza? E o patrão optou em diminuir a jornada em 25%. Desculpa, em 50%. Ok? Quanto que o patrão vai pagar para ele? Metade de 1.500. Na folha vai constar salário de 750. E quanto ele vai ganhar do governo? Bom, se você jogar 1.500 dentro da tabelinha do seguro-desemprego, a gente vai perceber que o benefício dele é R$ 1.200. O governo vai pagar 50% de 1.200. Então, na folha, ele recebe 750 e na conta dele, que é essa conta que foi cadastrada, ele vai receber R$ 600. Então, o empregado que ganharia 1.500 para trabalhar o período em total, ele vai ganhar 1.350 para trabalhar apenas meio período. Desse 1.350, 750 é do patrão e 600 é do governo. Então, vocês entendam que o benefício do governo é calculado com base no seguro-desemprego. Então, para resgatar isso, precisamos resgatar
as regrinhas do seguro-desemprego. Não adianta ficar perguntando, doutor Gil, você é salário base? Seguro-desemprego é salário base? Ah, e se for variável? Seguro-desemprego não acha a média de março, fevereiro e janeiro? Então é média. Esse tipo de pergunta, aluno meu não pode perguntar. Por quê? Porque a gente já explicou como é o seguro-desemprego. Ok? Manda lá, Tiagão. Ok. Isso aí. E se perguntar, leva na cabeça, né? Tem que saber. Eu sou daquele irmão mais velho. Eu cobro, mas depois eu ensino. Mas eu tenho que sempre nivelar o nível para cima. Não pode nivelar para baixo. Senão a gente vai começar a conversar de pessoas que fecham folha dia 25, que chama empregado de funcionário e acha que carnaval é feriado. Daí é insanidade. Aí não dá mais. Tá certo. Ô, Gilson, muitos aqui estão elogiando, gostaram da frase grupo é terra de ninguém. Muito boas os esclarecimentos, né? E tem uma pergunta aqui que diz assim, olha, professor, eu tenho um colaborador que foi dado férias de 30 dias para ele devido à situação do momento. A pergunta é, quando esse colaborador retornar e essa situação permanecer, é possível fazer a suspensão do contrato por 2 meses? Joinha, é possível. Inclusive, vocês já podem colocar no acordo agora que porque quando esse empregado voltar, queridos, a empresa vai estar com o contrato suspenso. Então, coloca que esse empregado vai aderir o acordo a partir do momento que ele volta de férias. É a mesma coisa de quem está de experiência. Mesma coisa que quem está de salário maternidade. Digamos que o Tiago, a empresa do Tiago, ela vai fazer esse acordo para suspender o contrato. E tem uma sujeita que está afastada de licença maternidade. E ela vai terminar o 100º, 20º dia durante o período. Ela volta de licença e já entra no acordo, desde que ela assine. Só que vocês têm que avisar o Ministério da Economia que ela vai entrar no sistema a partir do retorno. Porque até a data do retorno ela está recebendo o benefício do INSS. Mas ela não pode suspender o contrato estando afastada de licença maternidade? É claro que não. Não pode. Olha que tem uns loucos aí pensando nisso, hein, Gilson? Tem louco que fecha a folha dia 25 e faz 8h48 para compensar o sábado. Isso aí a gente não considera. Então, na verdade, nós estamos esperando uma nota técnica da Previdência para verificar quem é que vai pagar o salário maternidade, porque a empresa paga e compensa na guia. O ministro da Previdência já informou que vai ser pago direto da Previdência igual a mãe adotiva. Vocês já pensaram no salário família? Eu tenho um filho e trabalho para o Tiago. Meu contrato está suspenso. Quem é que paga? Então, é louco, Tiago. São pessoas que informam sem ter a base dos princípios previdenciários. Férias, eu escutei louco dizendo, dei férias, agora eu vou suspender as férias para poder aderir ao sistema. É lógico que não. A Instrução Normativa número 15 de 2010, ela proíbe. Como é que eu vou suspender salário maternidade se ele está informado e a Previdência está pagando benefício para ele? É só ter visão periférica que vai concluir o que você concluiu. É louco. Ou pensar, não é pessoas que não sabem. É uma situação nova, sabe? Por isso que eu digo, quando aparece situação nova, é claro que eu sou às vezes meio debochado e tal, mas quando aparecem essas situações novas, é que você consegue medir ou separar os homens dos meninos. Beleza? É aí que precisa ter os princípios do direito do trabalho para saber o que é renunciável, o que não é. Como eu disse, não é só ter conhecimento de departamento pessoal e saber formar código na GFIP ou ler manual do E-Social que vai entender da legislação trabalhista. Mas é diferente, Thiago. Infelizmente, eu deparo com isso diariamente no meu trabalho. Ô, Gilson, a Eliette Rezende, ela pergunta o seguinte: o sindicato pode cobrar taxa e curso de programa de qualificação profissional? Não, não pode. O sindicato, as únicas valores que o sindicato cobra são aqueles valores que são instituídos pela Assembleia e pela Convenção. E a contribuição sindical, que é facultativa, que era obrigatória, agora facultativa, a exemplo da assistencial, que sempre foi facultativa,
da reversão da confederativa, que também foi sempre facultativa. Agora as três ficaram juntas. Então, cobrar para fazer isso é não. E vocês não dependem do sindicato. Vocês comunicam o sindicato, não é uma homologação. Comunica, manda um e-mail que comunicou. Sindicato, não tem sindicato na cidade? Agora há pouco me perguntaram, um advogado amigo meu, federação, sabe? Vai para a entidade superior, entendeu? Porque a própria sentença, até você mesmo estava estudando agora há pouco, eu e você estávamos estudando juntos praticamente. É simplesmente uma comunicação, não é homologação. É só para avisar, Thiago, estou indo, não estou pedindo para você que eu quero sair com o teu carro, estou pegando o teu carro. Eu só estou comunicando. É esse o termo que foi usado, inclusive ratificado pela sentença que foi publicada hoje, entendeu? Que foi proferida hoje, né? Então, não pode... Até que vem a decisão aí. Até que vem a decisão aí de quinta-feira, né? Acho que quinta-feira vai ser o divisor mesmo, né? O que vai ou não vai, não tem discussão. Mas essa posição de hoje já dá um norte do que vai ser. E não pode ser diferente. Sabe, Thiago? Foi publicado uma condição para um caráter emergencial. Qualquer... Sim. Eles vão tirar do caminho. Por quê? Porque a geladeira vazia fala mais alto. Ah, sim. Sim, sim. Olha só, teve uma pergunta aqui. A funcionária está de férias, né? Ela pode comunicar eu não sei o nome. Diz assim, ó, posso comunicar o colaborador que está em férias, que a partir do seu retorno estará com o contrato suspenso? Exatamente. Isso ele ainda está de férias. Ele vai comunicar no contrato, no acordo. Não é só comunicar o empregado, é comunicar o empregado e o Ministério da Economia. Porque aí ele vai começar a ser proporcional a partir do retorno. A dúvida é no tempo. Eu estou de férias. Durante as minhas férias, eu posso ser comunicado que quando eu retornar, o meu contrato vai ser suspenso? Claro, não é nem sim. É claro que sim. Da mesma forma que uma mulher está afastada de licença maternidade e eu aviso que vou dar férias. Não tem que estar trabalhando. Olha, eu poderia parar aqui e pegar pelo menos uns 5 exemplos de comunicação que a gente faz para o empregado quando a pessoa está afastada. Tem comunicação de plano de saúde que o cara está doente, ele não está trabalhando. Então, eu acho que é procurar pelo em ovo, sabe? Não tem isso. Eu posso tem tantas comunicações que eu faço para o empregado sem ele estar trabalhando, né? Eu não sei de onde que o pessoal tira isso. Isso aí, quer dizer, eu sei, é falta de conhecimento da legislação, entendeu? Então não tem problema. Certo. Eu vou tentar ser mais objetivo e menos crítico, ok? Gente, tem algum... A crítica, entenda que eu acho muito positivo todas as suas considerações, porque eu particularmente estou dentro de muitos grupos, muitos mesmo, são poucos então, não. Saia. Alguns eu estou mais ativo porque são meus grupos, né, que eu criei para ajudar as pessoas que estavam muito perdidos. E outros eu estou ali não tão ativo, mas ajudo em coisas, às vezes, pontuais, que eu vejo que o negócio está desandando, né? E essas considerações suas ajudam, principalmente quem está aqui na live ou quem vai ver depois, a abrir o entendimento, né? Então, acho bem bacana. Olha só, outra pergunta. Eu posso suspender o contrato do menor aprendiz? Nenhuma suspensão é permitida durante esse período. Suspender o contrato pode. A 936 diz assim. Eu estou imaginando, vamos supor que ele foi afastado para férias, por exemplo. Suspender as férias do aprendiz, não. Mas a medida provisória 936 alcança o aprendiz? Sim, está expresso lá na medida. O doméstico, aprendiz, inclusive o intermitente. Só que aí ele vai receber um valor fixo de 600. Mas está expresso na M36 que sim. Então a resposta é sim. Ok. Até porque o período o contrato do aprendiz ele é vinculado ao período de capacitação dele, né? Agora E os cursos de capacitação também estão suspensos, né?
Então, a empresa ela tem que entrar aí em contato com as escolas de capacitação e fazer a suspensão em comum acordo com as próprias escolas. E esse tempo que né? ficou suspenso agora, ele vai ser acrescentado no final. Porque, como eu disse, não é computado como tempo de prestação de serviço. Sim, sim. Outra pergunta, olha, tem uma funcionária que está para sair de licença maternidade a qualquer momento. Eu posso suspender o contrato e se ela ainda não saiu de licença? Pode suspender o contrato? Pode. A partir... Ó, imagina o que acontece, por isso que eu digo, é princípios. O que acontece com uma pessoa que está de férias e durante as férias ela tem um parto? Interrompe. Suspende as férias e ela passa a receber os 120 dias da Previdência, ok? Não é esse o princípio? Uhum. Isso. Continua. Eu estou dando... uma mulher está de suspensão do contrato porque a empresa vai parar. Durante o período, ela vai se afastar de licença. Essa informação que eu faço no E-Social para todo mundo agora, a dela eu vou mudar durante o período da licença, da suspensão. Informar que a partir daquela data, o Ministério da Economia não vai pagar o auxílio. E ela vai receber o benefício da Previdência. Agora, se vocês me perguntam, isso eu deixo perguntar. Tá, e quem é que vai pagar o salário maternidade? Aí nós temos que aguardar, porque ela vai receber direto da Previdência, porque não tem como eu pagar agora, porque eu pago na folha, mas não tem folha. Entenderam? Então, isso aí, eu já falei com N peixinhos lá dentro da Previdência, eles estão socorrendo a comunicação do sindicato, a comunicação dos R$ 600. Daqui a pouco vai sair uma nota técnica, como saiu ontem a respeito do E-Social, como que informa a suspensão e a redução da jornada no E-Social, também vai sair alguma nota dizendo a respeito do salário família e da gestante. Então, não há problema nenhum da mulher começar com o plano do governo e, durante esse período, ela se afastar. Gente, pensa uma coisa. Imagine que o Thiago trabalha na minha empresa e eu estou suspendendo o contrato. Vai passar daqui um mês, ele pega uma doença e eu afasto ele por doença. Durante esse período, ele também vai receber da Previdência. Eu vou ter que comunicar o afastamento no E-Social. Isso é o que eu digo, é visão periférica. Só tem esses tipos de pergunta, como eu falei, o despreparo, Thiago. Por isso que eu brigo muito, cara. Eu acho sempre assim, lá fora, nesses grupos, é muita gente com óleo na testa achando que tem mente brilhante. Cuidado. Engasguei. Vamos lá. Os assuntos são simples. Sim, olha só. Tem sindicato dando retorno que não aceitam um acordo individual porque querem que o patrão pague a diferença que ele não vai receber do benefício emergencial. A posição que foi dada agora foi exatamente o que eu já tinha dito. O sindicato vai ser comunicado, só isso. O sindicato tem 8 dias, e nesse caso 4, porque é diminuído pela metade, para poder fazer o quê? Convocar uma assembleia, uma convenção coletiva. Aceitar e não aceitar não é mais, porque eu não estou pedindo para o sindicato. Eu estou apenas comunicando. Se o sindicato for lá e falar assim, não, a gente vai convocar para uma assembleia e vamos fazer uma negociação coletiva. Aquilo que foi negociado de forma coletiva, se mais vantajoso para o empregado, ela vai prevalecer. Agora, simplesmente dizer, eu não aceito. Se ele cruzar o braço e dizer eu não aceito, é uma inércia. Em 4 dias, inerte, continua valendo porque o governo está prezando pelo emergencial. É dinheiro para quem precisa. Se cair uma árvore para atrapalhar, ele vai tirar a árvore do lugar. Ok. Pessoal, se vocês escutarem algum som de cachorro aqui, me perdoem, porque a gente está em home office. Parece que eles tiraram todos os cachorros do mundo e largaram na minha rua. A gente adora. A minha vizinha tem uma quadrilha de pincher. Ai, meu Deus. Então, me perdoem, mas releva, Thiago. vamos seguindo.
O bate-papo está bem legal Olha, e acho que o pessoal deve estar gostando. Não se preocupe com isso. Isso aí é coisa pequena. bacana. Olha só, o pagamento do benefício será proporcional à data de comunicado do portal, de comunicado no portal do acordo, ou será referente ao mês todo de abril? Rapaz, nenhum nem outro. Não tem cabimento nem uma coisa e nem outra. É a partir do momento que se iniciou a redução ou a suspensão. Eu comunico com 2 dias antes. É essa data que eu ponho no documento? Não. É a data que começa, poxa. Até a data que começou, é o patrão que vai pagar. Então, não é nem integral e nem a data que assina. É a data que o contrato... A Previdência paga salário maternidade 2 dias antes do afastamento? Não. Oh, meu Deus. É importante, eu acho que eles estão confundindo, Gilson, pelo seguinte: você tem que fazer o acordo com 48 horas de antecedência, até, né? Você pode até fazer antes, não tem problema, mas é até 48 horas de antecedência e você tem que comunicar ao governo no prazo de até 10 dias. E nessa comunicação, né? Porque se você vai avisar a data que começou, que o acordo começou a vigorar. Não foi com a assinatura do acordo. Isso. O importante é comunicar em até 10 dias e respeitar as 48 horas. Porque eu entendo que se não respeitar essas 48 horas, esse acordo é questionável. Com certeza. Da mesma forma que se não respeitar o prazo de 10 dias para avisar o Ministério da Economia, é o patrão que vai ficar responsável pelo pagamento, porque o Ministério da Economia não vai pagar. A menos que, no começo, eu até cheguei a dizer isso, tinha pouca gente conseguindo fazer a comunicação, porque estava todo mundo querendo comunicar ao mesmo tempo e sequer tinha saído a forma de fazer. O que eu disse pela minha experiência? Calma. Se por um acaso não conseguisse disponibilizar nesses 10 dias, eles têm a caneta na mão. Eles vão lá e colocam o prazo de 10 para 20. Eu já vi isso tantas vezes, moçada. Por isso que eu não fico desesperado. Eu já via, fundo de garantia, tem que depositar dia 7. A Caixa está de greve. Vocês já viram alguém pagar por isso? Não, eles prorrogam, moçada. Então, se por um acaso não tivesse meios de fazer a comunicação, o empregador não ia ficar tendo que pagar o salário. Eles iam ampliar o prazo por motivo de que o data não deu conta de providenciar a forma de fazer a negociação. É simples assim. Eu tive alunos levantando, ou nem dormido tinha ainda, né? 2h30 da manhã para conseguir mandar um negócio que não estava pegando. Mas enfim, agora é melhor, né? Tá funcionando. E toda vez que precisa comunicar ao governo de alguma coisa, eu fiz uma estatística e comparei com a do governo, que eles deram de entrevista, 88% quer fazer nos 2 primeiros dias. Sabe que fazendo um comparativo com isso que você está dizendo, muitas empresas eu tenho reparado que nesse momento elas estão entendendo que não fizeram boas escolhas no mês de março. Porque houve a tempestividade de a pandemia, aí colocaram pessoas em licença remunerada, adiantaram férias, e é agora que o negócio tá pegando. Então, poderiam ter aguentado um pouquinho no mês de março, esperar terminar o mês de março, planejar, aguardar o governo se pronunciar, porque o governo não tinha nem se pronunciado direito, né? Então tomaram decisões loucas, sem planejamento, e agora estão aí em risco, né? Porque foi mal planejado. Então, mas aí eu concordo com você, mas aí também a gente tem que perceber que não é culpa da gente. O governo não tinha... Eles decidiram com as regras que eles tinham até então, né? Sim, é uma coisa nova para mim, é uma coisa nova para o Thiago, é uma coisa nova para os DPs, mas também é uma coisa nova para o governo. Olha, eu trabalho em Brasília, eu estou sempre lá. Não é uma coisa que a gente vai tomar um cafezinho no corredor e fala, lembra daquela pandemia que teve em 2015? Ninguém passou por isso. Eu conheço setores dentro de Brasília que está sem dormir faz 15 dias.
Da mesma forma que o profissional da saúde não está dormindo, o profissional que está fazendo links para comunicar o abono, para fazer a plataforma via web para comunicar acordo, também não dorme, porque ninguém estava preparado para isso. Então, eu não acho que vocês têm que pensar que vocês não fizeram uma boa escolha. Vocês fizeram uma boa escolha com o que se tinha na época. Não foi deficiência técnica. Não se tinha informação a respeito. Olha só, sei que não pode, mas conheço empresas que estão demitindo aprendizes. Qual o risco? Total. Porque os aprendizes ele têm a condição que pode extinguir o contrato. E se rescindir antecipado, tem que contratar outro para o lugar. Então, se ela está me falando... Sim, hoje eu estava vendo... Desculpa. Hoje eu estava vendo uma live dos auditores fiscais da Secretaria do Trabalho. Eles criaram um canal no YouTube e a live é própria para eles mesmo, sabe? Só que aí eles deixaram livre para a sociedade porque é toda informação pública, né? Vamos dizer assim. E eles disseram justamente isso, porque agora já saíram algumas normas da CIT, algumas instruções da CIT, de justamente nortear o meio de fiscalização. Por mais que a fiscalização, nesse momento, ela será orientativa, haverá fiscalização. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque a multa não vai deixar de existir, né? Que é complicado. Eu particularmente, né, eu também, há 20 anos, não, mais, quase 30 anos atrás, quando eu quis ser fiscal do Ministério do Trabalho, né, quando eu me preparei para isso, quando eu passei nas provas iniciais do concurso, enfim, quando eu quis ser numa época, a gente sabe que a orientação, a auditoria, ela é orientação. Não, é muita prepotência você chegar lá com a caneta na mão e já botando o número de DARF que você vai multar, entendeu? E eu acredito, que, na verdade, o doutor Gilson é isso, é um personagem. O Gilson pensa um pouco diferente. Eu acredito que dificilmente, depois desse prazo de pandemia, nenhum fiscal, acho que ele vai ser até brega, cafona da parte dele, sair autuando todo mundo na louca. Ele vai autuar os abusos. Não é porque a pessoa está em home office que vai trabalhar 12 horas por dia. Entendeu? Não é porque está em home office que eu vou deixar 3 intervalos para fazer pipi durante a jornada. Isso é abuso. Isso a Procuradoria do Trabalho não vai permitir. Entendeu? Agora, aquelas coisas de comunicar, 2 dias, mas eu comuniquei 1, 3 dias, é lógico que diante de uma situação como essa, ninguém vai levar a ferro e fogo. Pode ir por mim, sabe? É a visão periférica da situação, entendeu? Vai ter fiscalização? É óbvio que sim. Não ficou terra do ninguém, faz o que quer. Agora, a fiscalização vai ser feita no sentido de abusos, entendeu? Não é de formalidade. Olha, eu precisei dar férias, mas não consegui. O acordo tinha que vigorar e eu avisei não deu 48 horas. Não, é multa. Eu acho que vai ser até mal visto. É a mesma coisa de você sair sem máscara hoje. É mal visto. É a mesma coisa de você tirar a camiseta e treinar na praia. Você pode, é aberto. Mas as pessoas olham para você e faz assim. Não deveria estar indo. Não. Então eu acho que a fiscalização vai ser mais ou menos assim. Olha só, mesmo os sindicatos que não concordaram, agora podemos enviar outro e-mail só comunicando? Se já fez a comunicação, eu acho desnecessário mandar outro. Já está comunicado. Nós temos um caso, Gilson, onde o presidente do sindicato se negou a fazer o acordo. Ok, mas ele não tem essa opção, né? Aí ele disse o seguinte: se você quiser enviar para a federação, pode enviar, mas saiba que eu sou presidente da federação também. Prepotência. Aí essas pessoas que não estão pensando na coletividade, ela não pode, diante de uma situação como essa, a pessoa dizer, olha, vou travar todos os acordos e o patrão que se dane se não tem dinheiro para pagar a folha e o empregado que se dane porque não tem dinheiro para comprar comida. Eu acho que... eu não estou falando como doutor, como mestre. Eu estou falando como cidadão. Isso é cafona.
Muito. Eu orientei, olha, faça o acordo, envie o e-mail, registre por escrito e se ele reclamar, lá na frente ele paga. Nem chora por isso, nem É chora. simples. O sindicato, uma vez comunicado, ele só tem uma alternativa. Uma. Convocar e fazer um documento, uma negociação coletiva. Aceitar ou não aceitar não cabe a ele. O que ele pode é fiscalizar o que está sendo. Porque tem patrão também, moçada, que está pegando esse acordo e fazendo coisas absurdas. Aí cabe ao sindicato fiscalizar isso. Entenderam? Sim. Aí é a função deles. Agora, cruzar o braço e dizer, se não pagar, eu não faço. Se não pagar as contribuições assistenciais que estão me devendo dos anos anteriores, eu não faço e eu não aceito esse acordo. O Supremo já disse que está aceito. Se ele ficar inerte, ele vai ser sobreposto. Então, não se preocupem com isso. Eu sei o que vocês estão sentindo, ok? Eu sei, porque eu já passei muito por isso. Mas eu queria mais apaziguar. Moçada, faz o acordo e comunica. E deixa o resto com o presidente da República. Ele disse que é assim. Dificilmente alguém... Aí não importa se você é partido A, B, C, D, preto, branco, azul, não importa. Tem alguém que está comandando essa bagaça aqui. E ele... É ele que vai dizer. Tanto é que ele criou isso, o Supremo foi lá e começou a criar caso, ele reuniu os ministros e deu uma bronca e falou, tira o sindicato da parada. É o que vai acontecer. Existe alguém na frente, sabe? Bom ou ruim, eu não vou entrar no mérito, tem alguém na frente. Ele que está preocupado com a sociedade. Então, eu acho que nesse momento não há movimento. Nesse momento, não há, para nós da área trabalhista, não há movimento político. Nós temos que trabalhar com o que está à nossa disposição. E deu. E ter bom senso. Isso, bom senso. Então, temos 9 minutos, Gilson. Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, mas se a pessoa está grávida ou recém ganhou, como fica a estabilidade no caso de suspensão? Suspensão conta como tempo de serviço? A estabilidade da gestante, ela vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não muda nada, entendeu? É a mesma coisa que a mulher que tem estabilidade. Vocês vão lá e dão férias. Muda alguma coisa da estabilidade dela? Diminui a estabilidade? Aumenta a estabilidade? Não. Observa que no caso dela pode ser que aumente, porque o período que está suspenso, de igual forma, ele vai ter tem uma estabilidade. Ele não conta no retorno, pelo período de trabalho, e não para estabilidade. Não, eu digo na suspensão ou na redução da jornada, ele tem a estabilidade do mesmo período que ele tem a garantia pelo mesmo período que ficou mas suspenso. Essa estabilidade ela não é cumulativa e nem se confunde com a estabilidade da gestante. Não. Ela vai, na verdade, por isso que eu disse, pode ser que aumente ou não, dependendo do período dessa grávida aí. É a mesma coisa da pessoa nascer o filho durante as férias. Ele vai ter 35 dias de folga? Não. Então, se a mulher já tem 5 meses após o parto, esse período não vai ser acrescido para cá ou diminuído para lá. Vocês continuem pensando assim. Isso aí não foi provocado pela pandemia. A pandemia não vai mudar a estabilidade. A estabilidade da gestante não vai mudar, porque não pode mudar. É um princípio constitucional. Agora, a estabilidade que o Tiago está dizendo é aquela de o período que está o acordo mais o mesmo período para frente. Essa não se confunde com a estabilidade. A da gestante, essa estabilidade, vamos supor, é de 60 dias. Se esses 60 dias estiver dentro dos 120, permanece. Agora, vamos supor que acaba a gestação no primeiro mês da estabilidade da lei. Aí foi o que o Tiago falou, vai aumentar. Por quê? Porque o 120º dia da estabilidade terminou... Perdão, os 5 meses da estabilidade terminou antes, então ela tem um pouquinho a mais. Mas não mexeu na estabilidade da gestante. E sim, ela acabou, mas ela tem mais o período da medida provisória. Isso. Acho que dá para mais 2 perguntas, bem ligeirinho. Estou à disposição. É que quando dá 1 hora o Instagram nos derruba.
Vamos lá, ó. O funcionário aposentado, se suspender o contrato, ele não recebe valor do governo, tá certo? Certíssimo. Tá escrito desse tamanho que ele não pode Infelizmente, estar né? de gozo. Ah, pera. Nenhum benefício de prestação continuada, o que poucos viram, poucos, com exceção da pensão por morte. Ah? Isso que não sai dos grupos. Então, por exemplo, eu sou casado com alguém. Eu morri. A minha mulher está recebendo pensão por morte. Ela vai receber o auxílio do governo? Vai. Por quê? Porque a pensão por morte, ela sempre é excluída de qualquer benefício que se paga cumulativo por força do decreto 3.048 de 99. Então, quando a gente lê isso e coloca assim, ressalvado o benefício do artigo tal, pensão por morte. A experiência já sabe. É ir procurar que vai ver pensão por morte. Então, aposentado, como foi a pergunta, a resposta é não. Ele não recebe. Sim. Gilson, podemos dar férias em véspera de feriado nessa época de pandemia? Então, aí existe aquela discussão. É não, porque essas regras não foram alteradas, ok? Porém, né, eu imagino que lá no futuro ninguém vai multar por isso, entendeu? Mas podendo, moçada, vocês não têm que avisar o empregado com 2 dias? Tenta avisar na quarta, na segunda, antes do repouso e antes do feriado. Para te dar segurança jurídica, ok? Mas o Gilson continua acreditando que se alguém comunicou e não respeitou esse prazo, a fiscalização depois, ela vai orientar, ó, não faça mais isso, ok? Na próxima pandemia, não faz mais isso. Mas, gente, eu não estou dizendo que pode, ok? Eu estou dizendo, continue cumprindo o prazo de 2 dias, porque essa regra não foi revogada. Eu só estou dizendo que... Há um risco, né, Gilson? Há um risco, né? Existe o risco. Eu só acho que é uma coisa de orientar, porque o patrão também vai dizer, acontece que o empregado estava aqui, ele assinou, não foi avisado porque tinha que parar de trabalhar, porque o governo não permitia ninguém sair de casa. Existe um motivo de força maior para justificar, sabe, Tiago? É isso que eu digo que é ter visão periférica, sabe? Agora, moçada, se por um acaso vocês têm dúvida se a visão periférica de vocês é lógica, pergunte para alguém, entendeu? Porque de repente você fala, mas para mim é lógico, mas pode ser que não tem que ser imparcial na hora de achar essa resposta. Eu, particularmente, entendo que o fiscal, dependendo da situação, ele vai relevar isso. Porque o governo proibiu de abrir. E eu tive que avisar hoje, entendeu? Mas isso não mudou na CLT. Pela lógica, 2 dias também. Sim. Ô Gilson, a gente está caminhando para o final. Faz uma pose aí que nós vamos tirar uma foto. Então, antes da foto, eu me disponho a vocês, se precisar de mais um bate-papo, de mais 1 hora, em outra data, eu me coloco à disposição do Tiago, né, e de todos vocês, tá bom? Convido vocês para conhecer a minha live hoje à noite, às 19h30, ok? E conheça o meu portal também, gilsongoncalves.com.br. É a mais moderna ferramenta para departamento pessoal, ok? Moçada, um grande abraço. Vou fazer a pose agora. Show. Pessoal, olha só. Algumas perguntas não foram respondidas. Depois eu vou tentar marcar com o Gilson. A gente faz uma outra live. Quero agradecer o Gilson, agradecer a audiência de vocês. Nós lançamos aí a Semana do DP. É o primeiro, vamos dizer, o primeiro movimento em rede social que a Verba Assessoria ela faz. Ao longo da semana nós vamos ter outros nomes, né, de igual gabarito do Gilson, professores, destaques que são referência. O nosso compromisso é com o conhecimento, né, com a informação real. Então, agradeço a todos por estarem aqui, ao Gilson pela parceria. E quem deseja conhecer o Gilson, entra nas redes sociais dele. Hoje tem live 7h30 da noite. É o Jornal Nacional do DP, às 19h30, lá no gilsongonçalves.com.br. Tá certo, Gilson? O Instagram vai nos derrubar em 10 segundos. Muito obrigado e um abraço para ti. Conte comigo, moçada. Conte comigo.